Meus amigos, vamos agora falar sobre a Lei Processual Penal no tempo. Vamos para a tela então. Bom, o artigo 2º do Código Penal diz lá: a Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Como assim, professor? Basicamente é o seguinte: a Lei Processual Penal tem aplicação imediata, inclusive aos processos que já estão tramitando. Ou seja, aqui eu vou extrair o princípio do efeito imediato ou da aplicação imediata da lei processual. Ela tem aplicação imediata, inclusive aos processos que já estão tramitando. Mas veja a parte final do artigo 2º. Sem prejuízo da validade dos atos já realizados sob a vigência da lei anterior. Ou seja, eu não tenho que refazer os atos pretéritos. Eu não preciso refazer, eu não vou refazer os atos pretéritos. Eles são perfeitamente válidos. Por quê? Porque eles foram validamente realizados sob a vigência da lei anterior. E o ato será praticado de acordo com a lei que vigorar no momento da sua realização. Tempus regit actum. Ou seja, o ato é regido pela lei em vigor ao tempo da sua prática. Como assim, professor? Imagine a seguinte situação. Imagine que o José, ele é réu num processo criminal. E ele foi citado para apresentar sua resposta à acusação no prazo de 10 miseráveis dias, né? Apresentou a resposta à acusação, olha que bonito. Está apresentada. Pá! Bacana, né? Depois disso, entrou em vigor uma nova lei, diminuindo o prazo da resposta à acusação para 5 miseráveis dias. Essa é uma norma processual. Tem aplicação imediata, inclusive aos processos que já estão tramitando, inclusive o processo do José. Ah, professor, mas é prejudicial, diminui o prazo. Não me interessa um honorável pouquinho. Vai ser aplicada, inclusive, aos processos que já estão tramitando. Ótimo. Ela se aplica imediatamente ao processo em curso. Mas não prejudica a validade dos atos já realizados, sob a vigência da lei anterior. Então, o José já apresentou a resposta à acusação no prazo de 10 dias? Já. Não tem que apresentar de novo. Agora, digamos que o Ministério Público, depois que a nova lei entrou em vigor, incluiu um novo réu, descobriu que o Pedro participou do crime também, incluiu o réu Pedro no processo. E aí o Pedro, já na vigência da nova lei, foi citado para apresentar a resposta à acusação. Qual vai ser o prazo que ele terá que seguir? O prazo da lei antiga, da lei que vigorava quando começou o processo, 10 dias? Ou o prazo da lei atual? Responda. Responda aí. Qual o prazo? O da lei antiga ou o da lei atual, que é 5 dias? Qual? O da lei atual. Porque ela já está em vigor e esse ato será praticado de acordo com a lei que está em vigor, que é 5 dias. Agora, o José, que já apresentou lá atrás, não tem que apresentar de novo. O Pedro, que vai apresentar agora, já segue o prazo da lei nova. Muito cuidado com isso. Não importa aqui se a lei ela é benéfica ou prejudicial, ela tem aplicação imediata, inclusive aos processos em curso. Muito cuidado com isso, tá? Bom, sistemas quando eu falo em aplicação da lei processual no tempo. Primeiro, o sistema da unidade processual. O que é o sistema da unidade processual? É o sistema que vai estabelecer basicamente o seguinte: a lei do início do processo segue até o final. Ou seja, ainda que sobrevenham novas leis no curso do processo, elas não se aplicam ao processo em curso. Um mesmo processo, ele só pode ser regido por uma única lei processual. Então, se durante o processo eu tiver outra lei, surgiu uma outra lei, ela não se aplica a esse processo em curso. É o sistema da unidade processual. Não foi adotado no Brasil, tá? Outro sistema é o das fases processuais, que diz o seguinte: a lei nova, ela entra em vigor, a lei nova se aplica aos processos que já estão tramitando,
mas ela só se aplica na fase processual seguinte. Ou seja, mas só a partir da próxima fase. Então, se eu estou na fase postulatória, que é a primeira fase, e entrou em vigor uma nova lei processual, ela seria aplicável ao processo que já está tramitando. Mas não seria aplicável nesta fase agora, que é a postulatória, só na fase seguinte, que é a fase... Se eu tivesse na fase instrutória, ela não entraria em vigor na fase... não se aplicaria nessa fase instrutória, só na fase seguinte, que é a fase decisória. Então, a fase que eu estou, ela termina com a lei que já estava em vigor. E a nova só entra na fase seguinte. Também não é adotado. O adotado é esse aqui, é o sistema do isolamento de atos processuais. Ou seja, falei com vocês, artigo 2º, a nova lei se aplica ao processo em curso, mas só a partir dos atos processuais futuros. Então a lei nova se aplica aos processos que estão tramitando, aos processos em curso, mas só aos atos, não é fase, tá? Aos atos processuais seguintes, aos atos processuais futuros. Então ela não atinge os atos processuais já validamente realizados sob a vigência da lei anterior. Então, um exemplo aqui pra gente, um esqueminha. Imagina o seguinte, imagina a situação em que o José, ele começou o processo aqui. Aqui começou o processo. O processo teve início, tá? Processo, isso aqui é o trâmite do processo, tá? Até o final é o tracejado do processo. Perfeito? Maravilha. Aqui é o fim do processo. No começo do processo, vigorava uma lei A. Ó. Uma lei A. Perfeito? Entrou em vigor aqui, no meio do processo, o quê? Uma nova lei. Uma lei B. Essa lei B entrou em vigor durante o processo, né? Ela vai se aplicar desse processo, mas só dali para frente e aos atos processuais futuros. Então imaginem que o que está de azul são atos processuais, tá? Ó, tem vários, né? Vários atos processuais, tá? Ó, vários atos. Essa nova lei, que é a lei B, ela vai ser aplicada imediatamente, mas só a estes atos aqui, que são os futuros. A esse, a esse, a esse aqui, a esse aqui, esse aqui, e por aí vai, tá? Ela não vai ser aplicada aos atos pretéritos, porque os atos pretéritos foram praticados na vigência da lei A. Então, eles seguem o que estava previsto na lei A. Muito cuidado com isso, pessoal. Somente aos atos processuais futuros. E aqui, a nova lei, ela se aplica imediatamente aos processos em curso, mas só aos atos processuais futuros, como eu disse, né? E não me interessa se essa lei processual nova, ela é benéfica, prejudicial, não me importa. Aqui eu não estou falando de lei penal no tempo, e sim lei processual no tempo. Então, mesmo que seja uma lei que, por exemplo, diminua o número de testemunhas, reduza prazo recursal, venha a extinguir um recurso, não me interessa. A lei é ruim para o acusado. Azar. Se é uma norma puramente processual, tem aplicação imediata, inclusive aos processos que já estão tramitando. Mas é claro, só aos atos processuais futuros, sem prejudicar aqueles atos que já foram validamente realizados na vigência da lei anterior. Então cuidado com isso, tá? Isso é muito importante para o nosso estudo. Imagine que, no curso de uma ação penal, nova lei processual extinga com um recurso que era exclusivo da defesa, antes da prolação de decisão anteriormente recorrível. A esse respeito, é correto afirmar que, veja, entrou em vigor uma nova lei processual, mas ela extingue um recurso que era da defesa. Azar, né? Não me interessa se é benéfico ou não, tá? Vamos lá. É correto afirmar que, poderá ser manejado o recurso por se tratar de possibilidades de defesa. Não, não vai poder, por quê? Quando chegar essa decisão, já estará em vigor, como já está a nova lei, né? Então, se já está em vigor a nova lei, esse recurso não existe mais.
Se por acaso o recurso já tivesse sido interposto, ou já tivesse pelo menos começado a correr o prazo para esse recurso, aí a nova lei não afetaria. Mas como a nova lei entrou em vigor agora, lá na frente, houve a decisão que geraria esse recurso. Não tem mais esse recurso. Acabou, babau, já era. A lei extinguiu esse recurso. Tá? B. Não será possível manejar o recurso, pois a lei processual penal aplicar-se-á desde logo. Tá certo? Ela se aplica desde logo, então os atos processuais futuros já seguem a nova lei. Então, se vier depois a decisão que seria impugnável por esse recurso, ela não mais será atacável por esse recurso, porque a nova lei já estará sendo aplicada a esse processo. C. Poderá ser manejado o recurso, pois o fato criminoso foi cometido sob a vigência da regra da lei anterior. Errado, tá? Não poderá. Por quê? O simples fato do processo, do fato criminoso já ter ocorrido na vigência da lei anterior, não impede que haja a superveniência de uma nova lei processual. E a lei processual tem aplicação imediata, inclusive aos processos que já estão tramitando, aos que vão começar. Não importa se é relativo a um fato criminoso pretérito, né? Não interessa. A nova lei processual tem aplicação imediata. Então, esse recurso não existe mais. Babau, acabou. D. Não será possível manejar o recurso, pois a nova lei busca a igualdade processual. Não é por isso, tá? Não é esse o fundamento. Letra E, poderá manejar o recurso. Está errado, já vimos que não poderá. É falsa, portanto. O Brasil adota, no tocante à aplicação da lei processual penal no tempo, o sistema da unidade processual. Tá certo isso? Falei com vocês, pessoal. É o sistema da unidade processual? Sim ou não? Vocês aí, certo ou errado? Vamos lá. Pessoal, certo ou errada? Nós adotamos o sistema da unidade processual? Será que é? Não, pessoal, tá errado. Mas unidade processual, rapaz. Esse aqui é o que diz que uma mesma lei tem que ir até o final do processo. Se entrar em vigor uma nova, ela não se aplica. Tá errado. Nós adotamos o sistema do isolamento dos atos processuais. Então é falsa. Aos processos em curso, a lei processual penal será aplicada imediatamente, mantendo-se, todavia, os atos praticados sob a égide, sob a vigência, né, da lei anterior. Tá certo isso? Aos processos em curso, a lei processual nova será aplicada imediatamente. Certo. Mantendo-se, ou seja, eu não tenho que refazer, mantendo-se, porém, os atos já praticados sob a vigência da lei anterior. Tá certo? É claro que tá, é evidente que tá, acabei de falar, artigo 2º do Código de Processo Penal. Correta, portanto, a assertiva. Vamos lá. Norma processual, puramente processual, né? Versus norma híbrida ou mista versus norma heterotópica. Esse é um tema bastante relevante, né? O que é uma coisa e o que é outra? Professor, o que é norma puramente processual? O que é uma norma mista ou híbrida? E o que é uma norma heterotópica? Veremos já já aqui na tela, trouxe um esqueminha para a gente aqui. Vamos lá. Quando eu falo em normas processuais, temos que distinguir as normas puramente processuais das demais. Normas puramente processuais são aquelas que cuidam apenas de questões processuais. Por exemplo, extingue um recurso, diminui o tempo para você falar no debate oral, reduz a quantidade de testemunhas. São questões puramente do processo, questões meramente procedimentais, que não ampliam nem reduzem o poder punitivo do Estado, elas não interferem diretamente na liberdade de locomoção do indivíduo, questões puramente procedimentais. O prazo de resposta à acusação era de 10, agora é 5 dias. Existia um recurso chamado protesto por novo júri, não existe mais. O número de testemunhas era 10, passou para 5. Questão puramente processual. Se é isso, uma norma puramente processual, eu sigo essas regrinhas da lei processual que eu acabei de falar com vocês, ou seja, artigo 2º do CPP.
Basicamente, aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, mas não afeta a validade dos atos pretéritos. Basicamente isso. Agora, eu posso estar diante de uma norma heterotópica. O que é uma norma heterotópica? Norma heterotópica é aquela que possui um conteúdo penal, ela tem um conteúdo de direito penal, mas ela está inserida dentro de uma norma processual. Por exemplo, eu estou aqui, ó, tem direito penal no seu conteúdo, mas elas estão inseridas numa lei processual. Imaginem que venha uma lei e inclua no CPP um artigo, qualquer artigo, né? Não sei o que, 313A, 312A, não importa, né? Inclua um artigo no CPP trazendo a causa de extinção da punibilidade, uma causa que gera a perda do poder de punir pelo Estado. É uma situação de extinção da punibilidade e essa situação, essa hipótese, foi incluída dentro do Código de Processo Penal. Eu tenho aqui um peixe fora d'água, né? Por quê? Dentro do CPP, eu vou ter, que é uma lei processual, normas processuais. Cada bolotinha dessa aqui é uma norma processual, né? Prazo para ouvir o réu, ordem de testemunha, número de testemunha, tudo norma processual. Aí me vem uma lei e inclui no CPP uma bolota azul, que é uma norma de caráter penal, é um conteúdo penal. Questão de extinção da punibilidade. Essa é uma norma que está fora de local. Ela é uma norma penal, embora dentro de uma lei processual. Então ela é uma norma heterotópica. Em sendo uma norma heterotópica, eu faço o quê? Eu aplico a ela as regras da lei processual no tempo? Não. Eu aplico as regras da lei penal no tempo. Ou seja, eu aplico o princípio da irretroatividade da lei penal. Ela não vai ser aplicada aos fatos criminosos antes da sua entrada em vigor, salvo se for benéfica ao acusado, que é a retroatividade benéfica. Então imagine o seguinte, imaginem que essa norma de conteúdo penal, que foi incluída no CPP, ela extinga uma causa de extinção da punibilidade. Ela diz o seguinte, olha, a causa X de extinção da punibilidade não existe mais, tá? Acabou. Não pode haver mais extinção da punibilidade por esse motivo. Ela, portanto, extingue uma causa de extinção da punibilidade. Eu pergunto, essa norma que tem conteúdo penal, embora esteja dentro de uma lei processual, essa norma que tem conteúdo penal, eu faço o que com ela? Eu aplico as regras da lei penal no tempo. Ela é benéfica? Não, então não retroage. Como ela não retroage, ela não vai ser aplicada aos fatos criminosos praticados antes da sua entrada em vigor. Então, por exemplo, se eu já tenho um processo em curso, ela não vai ser aplicada. Afinal de contas, se eu estou em curso, um processo que já está tramitando, evidentemente se refere a um fato criminoso pretérito, a um crime que já aconteceu. Já viu um processo começar com base num crime futuro? Mãe de Nárnia, vai acontecer um crime daqui a 6 meses, vamos instalar o processo de uma vez. Claro que não. Se é um processo que está em curso, claro, cara pálida, que é um crime pretérito. Então, essa norma aqui, professor, mas está dentro do CPP, não me interessa. Qual é o conteúdo dela? É um conteúdo penal. Então, eu aplico as regras da lei penal no tempo. É benéfica? Não, então não retroage. É benéfica? É, então retroage. Se aplica aos fatos pretéritos. Simples assim. Penal no tempo, tá? Continuando. Eu tenho ainda as normas mistas ou híbridas. O que é uma norma mista ou híbrida? Norma mista ou híbrida, ela é aquela que possui duplo conteúdo. Ela possui ao mesmo tempo conteúdo penal e conteúdo processual. Imagina o seguinte, imaginem que eu tenho aqui uma norma, uma lei processual, CPP, por exemplo. E aí tem várias regrinhas, várias normas, né? Todas elas processuais. Tá vendo? Olha que bonitinho. Só que entrou em vigor o quê? Uma lei que incluiu no CPP uma norma híbrida. É uma norma que tem duplo conteúdo. Uma parte é um conteúdo penal
e outra parte é um conteúdo processual. Veja, dá para ver que é uma bolota mal feita, né? Uma bolota aqui que tem os dois conteúdos, tá vendo? Ela tem conteúdo azul e vermelho. Ela é uma norma híbrida ou mista. Ela tem ao mesmo tempo uma disposição penal e uma disposição processual. Ela tem os dois conteúdos dentro dela. Por exemplo, imaginem que dentro do CPP venha uma lei e altere o CPP, incluindo no CPP um artigo que é o seguinte, dizendo que se por acaso o réu for citado por hora certa e não se defender nem constituir advogado, ficará suspenso o processo e também o curso do prazo prescricional. Temos o artigo 366 do CPP, que diz que isso vai acontecer no caso de citação por edital. Mas vamos fazer aqui no caso de citação por hora certa, né? O cara foi citado por hora certa, né, que é uma espécie de citação, não cabe aqui entrar no mérito, ficar explicando, né, o que é. Foi citado por hora certa, que é uma modalidade citatória. Se ele não se defender, nem constituir um advogado, ficará suspenso o processo e também o curso do prazo prescricional. Veja, tem um conteúdo duplo aí. Quando fala em suspensão do processo, eu tenho o quê? Norma processual. Mas quando eu falo em suspensão do curso da prescrição, norma penal, né? Conteúdo penal. E tem um conteúdo duplo, então. Uma parte é processual, outra parte é penal. Nesse caso, o que eu faço, professor? Se é uma norma que tem um conteúdo duplo, né? Se é uma norma que tem os dois conteúdos, uma parte é penal e outra parte é processual, o que eu faço? Você tem que olhar para a parte penal da coisa e ver se ela é benéfica ou não. Prevalece a parte penal. Então, eu olho para essa parte aqui, que está em azul, que é a parte penal, e pergunto, é benéfico? É prejudicial? Então, prevalece essa parte aqui. Prevalece o aspecto penal da coisa. Se for um aspecto penal benéfico, ela retroage, se aplica aos fatos criminosos pretéritos. Se for um aspecto penal prejudicial ao réu, ela não se aplica. No exemplo que eu dei, era uma norma que estabelecia a suspensão do processo com a suspensão do curso do prazo prescricional. Então, esquece a suspensão do processo. Vamos pensar, focar na suspensão do prazo prescricional. Responda rápido. Responda rápido. A suspensão do curso da prescrição, ela é boa ou é ruim para o agente? O prazo prescricional está comendo solto, caminhando a passos largos, nadando de braçada para a prescrição. Aí, de repente, vem uma norma dizendo que eu tenho que suspender o curso do prazo prescricional. Isso é bom ou isso é ruim para o réu? Isso é péssimo para o réu, né? Porque acontecer a prescrição é ótimo. Se eu suspendo o prazo prescricional, eu dificulto a prescrição. Então isso é péssimo para o réu, é horrível para o réu. Logo, o aspecto penal dessa norma é prejudicial ao réu. Então é isso que conta. Então ela não retroage. Então numa norma híbrida ou mista, o que vai prevalecer é o aspecto penal da coisa. Se for benéfico, a norma retroage integralmente. Se for prejudicial, a norma não retroage. Tá bom? Vamos lá? Eu aplico, portanto, da lei penal no tempo, levando em consideração, obviamente, o aspecto penal da coisa, né? Se o aspecto penal é benéfico, retroage. Se o aspecto penal não é benéfico, não retroage. Com base no princípio da irretroatividade da lei processual penal, uma lei de conteúdo exclusivamente processual penal, sendo mais gravosa ao réu, não poderá retroagir para atingir fatos anteriores à sua entrada em vigor. Tá certo isso? Estou falando aqui de norma puramente processual, tá? A questão não falou aqui de norma híbrida, de norma heterotópica, nada disso, tá? Então, uma lei de conteúdo exclusivamente processual, se for mais gravosa ao réu, não poderá retroagir para atingir fatos anteriores? Tá certo isso? Qual é a regra de aplicação da lei processual no tempo? Ela se aplica imediatamente, inclusive aos processos em curso.
Então, evidentemente que ela se aplica, inclusive, aos fatos passados, né? Então, se ela tem conteúdo exclusivamente processual, não importa se é gravosa, se é benéfica, eu estou pouco me lixando. Ela vai poder, sim, retroagir para atingir fatos pretéritos. Está errada. Agora, se essa norma tivesse um conteúdo penal ou um conteúdo híbrido e a parte penal desse conteúdo híbrido fosse gravosa, aí não iria retroagir. Então, muito cuidado com isso, tá? Tá errada a assertiva, porque a norma puramente processual, ela se aplica aos fatos criminosos passados, não tem problema, tá? Sendo gravosa ou não, isso é irrelevante. Em caso de superveniência de leis processuais penais híbridas, prevalece o aspecto instrumental da norma. Vou traduzir para vocês, vou dar aquela molezinha, tá? Prevalece o aspecto processual da norma. É o que diz a questão. Tá certo isso? Sim ou não? Certo ou errado, pessoal? Se sobrevier uma nova lei processual, que é híbrida, tem um conteúdo duplo, né? Tem um conteúdo que é de penal e um conteúdo processual. Tem, portanto, um conteúdo duplo. Nesse caso, vai prevalecer, para minha análise, o conteúdo processual ou o conteúdo penal? Eu falei para vocês, inclusive coloquei na tela. Prevalece o conteúdo penal da coisa, o conteúdo penal ou material da coisa. Portanto, a assertiva não está correta, evidentemente, ela está errada. Em caso de normas processuais materiais, mistas ou híbridas, né, tem um duplo conteúdo, portanto, aplica-se a retroatividade da lei mais benéfica. Presta bem atenção. Se eu estou diante de uma norma mista ou híbrida, que tem conteúdo duplo, portanto, eu faço o quê? Eu aplico as regras da lei penal no tempo. Então, se o conteúdo material da norma é benéfico, retroage. Se o conteúdo material, o conteúdo penal da norma não é benéfico, retroage. Então, eu aplico a retroatividade da lei mais benéfica? A resposta é sim. Porque eu vou aplicar as regras da lei penal no tempo. Olhar para o conteúdo penal da norma e ver se é benéfico, retroage. Se não, não retroage. Tá certinha. Aí, matando a pau, arregaçando com a banca, né? Lei processual nova, de conteúdo material, também chamada híbrido ou mista. Na verdade, se for só material com conteúdo, ela é heterotópica, né? Mas aqui vamos dizer que se expressou mal a questão e está chamando de norma híbrida ou mista. Então, conteúdo duplo. Conteúdo duplo. Ao mesmo tempo, tem aspectos processuais e aspectos penais. Deverá ser aplicada de acordo com os princípios da temporalidade da lei penal, ou seja, lei penal no tempo, não com o princípio do efeito imediato, consagrado no direito processual. Tá certo? Pessoal, se eu estou falando de norma heterotópica ou então de norma híbrida, eu olho o conteúdo penal e aplico as regras da lei penal no tempo. Se é benéfico, retroage, se não, não retroage. Eu só vou aplicar as regras da lei processual no tempo se for uma norma puramente processual. Então a questão está certa. Correta, portanto, a assertiva, né? Lembrando que eu só aplico as regrinhas do artigo 2º do CPP se eu estou falando de uma norma puramente processual. Mexe com prazo para recurso, prazo para defesa, diminui a quantidade de testemunha ou aumenta, enfim. Só se é questão puramente processual. Se não, regras da lei penal no tempo. Meus caros, a gente fecha então essa etapa da preparação relativa à análise da lei processual penal no tempo e eu espero, claro, ter sido muito útil para todos vocês.